Alô, alô, escamanautas, eu sou o Wilson Júnior e esse é o primeiro episódio do nosso Clube do Livro de O Senhor dos Anéis. A gente vai tratar dos capítulos 1 ao 6. Mas antes do vídeo começar, se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal. A gente, além de fazer esse Clube do Livro, fala sobre filmes, séries, livros e outras coisas. Pois é, pessoal, vamos aqui começar os comentários dessa primeira parte, né, do Senhor dos Anéis. A tentativa da gente fazer um clube do livro, obviamente com uma obra muito grande, falar dela inteira num vídeo pra gente poder fazer análise e trocar uma ideia, não seria legal. E a ideia é ler a obra completa do Senhor dos Anéis, então vamos começar. Botei lá na nossa agenda de leitura, né, que seriam os capítulos do 1 ao 6, e listando eles, Uma Floresta Muito Esperada, A Sombra do Passado, Três Não É Demais, O Atalho até Cogumelos, Conspiração Desmascarada e A Floresta Velha. Essa é a parte do Senhor dos Anéis que costumam as pessoas abandonar muito o livro, justamente porque dá uma sensação de que é enrolando, especialmente porque muitas das pessoas que foram ler o Senhor dos Anéis foram ler depois de assistir o filme, e no filme essa parte, né, esse trecho, ele é muito mais rápido, ele acontece na narrativa de maneira muito mais curta. Aqui ele é muito prolongado, a gente já se depara com coisas como, por exemplo, do momento da festa, no qual o Bilbo deixa o anel pro Frodo, e o momento que o Gandalf vai embora e etc, e manda o Frodo guardar o anel, e ele retorna, se passaram muitos anos, né? O Frodo, ele tá comemorando 33 anos, junto com o Bilbo tá comemorando 111, e o Frodo, quando sai do condado pra jornada, né, do anel, finalmente, ele tá em 50 anos já. Então, é um tempo muito longo. E esse tempo longo já é importante destacar porque as coisas nessa história, elas andam devagar. As distâncias são enormes. E acho que talvez, analisando dessa vez, essa lentidão que eu escuto muitas pessoas falarem, né, de que é muito cansativo, é muito lento, é muita paisagem, é muita estrada, mas na verdade é justamente uma ideia do Tolkien para mostrar pra gente, colocar a gente nessa viagem de fato. Para mostrar pra gente como é longa essa jornada. Aqui a gente vai ter alguns outros elementos que destoam, por exemplo, da narrativa do filme, né? Aqui os hobbits, o Pippin e o Merry, eles sabiam do que estava acontecendo, do plano do Frodo de ir embora do condado, de vender a casa dele, que por sinal isso não é mostrado no filme, né? O filme acontece, como eu falei, de maneira muito mais agoniada e muito mais rápida, e no livro ele vai vender Bolsão antes de sair pro condado, ele vai mudar para uma outra casa, e a partir dessa outra casa que ele vai pegar a estrada para poder viajar. E nesse processo todo, os hobbits descobrem, né, o Pippin e o Merry, então eles vão para a jornada junto com Frodo já sabendo, né, não é como acontece no filme, por acaso, eles se esbarram ali, né, procurando no meio do mato, né, e aí se juntam na jornada, então eles já sabem. Uma outra coisa, por exemplo, é a própria presença dos Cavaleiros Negros, né? Que ela é muito mais massiva aqui. A gente vê que eles conversam com as pessoas, que eles chantageiam, né? Eles oferecem dinheiro para as pessoas darem informação. Então todo esse ar de espionagem que eles estavam cercando, né? Esse cercamento deles já estava presente. O próprio desencontro, né, do Gandalf com o Frodo, que deveria partir com o Frodo na jornada e o Frodo tem que partir sozinho. Esse começo ele acaba sendo muito longo, mas é uma crítica que pode ser feita ainda assim ao livro, porque você vê que existe um destaque muito maior a esse momento da narrativa, que é um momento muito mais curto, assim, ou menos importante, ou menos perigoso, narrativamente falando, menos tenso, enquanto momentos muito mais importantes da narrativa acabam transcorrendo em um capítulo só. Né? Por exemplo, Conselho de Elrond acontece em um capítulo só. A presença deles no Khazad-dûm são 2 capítulos. Né? Então, você vai ver que dá uma sensação de que o Tolkien não sabia muito bem para onde a história estava indo no processo. Ele foi meio que deixando a narrativa levá-lo. Né? Não sei quanto isso é verdade, obviamente. Talvez existam informações sobre isso em diários. Ele escrevia muitas cartas e diários falando sobre o trabalho dele. Mas é, no mínimo, curioso que o primeiro ato, né, da narrativa seja tão extenso, tão longo. E, teoricamente, o próprio livro inteiro da Sociedade do Anel é um primeiro ato, levando em conta de que essa quebra em 3 livros é muito mais uma questão editorial. Todo esse arco que a gente está lendo aqui nesses 6 capítulos, basicamente,
é tratando da saída do Frodo. Só no último capítulo desse ato, que é a Floresta Velha, que é o momento que ele finalmente parte do condado, indo embora em direção a Bree, né? Então, a gente vê poxa, são 5 capítulos, são praticamente 100 páginas do livro, e o Frodo não saiu ainda do condado. Isso na narrativa do Senhor dos Anéis, do filme, acontece nos primeiros 30 minutos. A relação do Frodo com a casa, né, e a relação dos hobbits com o lar, isso é muito bem trabalhado, isso é muito bonito. O capítulo inteiro dele, quando ele vai vender a casa para os sacola-bolseiros, é muito maravilhoso. Já nesse primeiro arco aí, a gente tem frases incríveis, como a fala do Gandalf pro Frodo, dizendo: tudo que ele pode fazer é decidir o que fazer com o tempo que foi dado a ele, né? Tudo que nós podemos fazer é decidir o que fazer com o tempo que nos foi dado. Que é maravilhoso, né? Uma das grandes quotes que tem do próprio Senhor dos Anéis como ensinamento. Então, já acontece aqui nesse primeiro momento, né? Outra coisa também é a própria relação do Bilbo com o Anel, que a gente vê ali de maneira muito mais forte aqui no livro do que no filme, né? No filme acaba sendo mais rápido. E é justamente isso que o livro acaba permitindo que a narrativa aconteça de uma maneira mais interessante, porque é tudo mais devagar, as coisas acontecem mais devagar. A gente entende, por exemplo, que o anel estava perdido há milhares de anos, já as pessoas não esqueciam, já tinham esquecido, não sabiam mais o que era, já não sabiam mais onde estava. O próprio Sauron estava desaparecido e as pessoas não sabiam. Agora ele estava voltando a agir, e isso eles já sabem que ele estava voltando a agir desde do Hobbit, né? No próprio o filme, que não é muito bom, mas eles adaptaram, por exemplo, um arco que aparece ali nos Contos Inacabados, que é a luta do Gandalf, né, e do Conselho Branco contra o Necromante, que na verdade era o próprio Sauron já se materializando numa forma. Então a gente vai ali ter contato. E por fim, né, a gente acaba tendo aí esse 6º capítulo, que é o da própria Floresta Velha, que é a floresta ali que guarda o condado. Por sinal, é uma das razões pela qual o condado é protegido, né, porque essa floresta, que é meio viva e perigosa, cria uma barreira natural que impede de outras criaturas invadirem o condado e chegarem no condado. E aqui na Floresta Velha a gente vai ter o primeiro contato com essa figura amada por uns, odiada por outros, do Tom Bombadil. Eu acho ele uma figura muito curiosa, porque ele surge justamente para ajudar ali os hobbits no momento de perigo, né? Os hobbits estão sendo ali tragados pela árvore, né? Engolidos pelo velho salgueiro. E é curioso porque é um deus ex machina, né? Ele é uma figura que surge nesse momento, ele aparece em outro momento, mais pra frente, e ele vem ajudar os hobbits e não vai permanecer dentro da narrativa. Mas eu fico pensando nesse tipo de deus ex machina que ele usa, e me dá uma sensação de que ele tá mostrando pra gente como o território fora do condado não é um lugar para os hobbits. Como precisa de que uma força maior externa esteja ali ajudando eles e conduzindo eles para que eles não morram, simplesmente não morram. O mundo é um lugar perigoso. Então, é um certo deus ex machina que ele não resolve a narrativa, mas no fim das contas ele cria pra gente um senso de como aquele mundo no qual essas criaturas pequenas que são praticamente indefesas estão se metendo, né? Então, é interessante você aparecer um elemento externo do que a gente tinha sido apresentado até aquele momento, não só para expandir o mundo e criar mais coisas e dar mais, né, aquele senso de que é um mundo muito vivo, mas para mostrar pra gente como o mundo é perigoso. Uma outra fala que eu acabei de me lembrar, que também é uma das falas clássicas, né, é quando o Gandalf fala sobre o Gollum a primeira vez, né? A gente já escuta sobre ele e sobre a criatura, porque foi o Gollum que disse que o Gollum acaba sendo capturado, a gente já descobre isso, né, nesse primeiro momento. O Gandalf diz a célebre frase que é: muitos que vivem merecem morrer, alguns que morrem merecem viver. Você pode lhes dar a vida, então não seja tão ávido para julgar e condenar alguém à morte, pois mesmo os mais sábios não podem ver os dois lados. Mais uma das falas que é maravilhosa, né, do livro, é a fala impactante do Gandalf. O Gandalf aí é obviamente a grande figura de sabedoria que guia os personagens, né, esse guia dos personagens dentro da narrativa, mas essas duas falas que eu citei são as falas mais marcantes dentro
desse primeiro conjunto aqui de passagens que a gente tem. Nesse momento final, a gente acaba conhecendo a Fruta Douro e o Tom Bombadil. Tom Bombadil é uma figura que, dentro da própria mitologia do Senhor dos Anéis, ela é envolta em mistério, não se sabe quem é o Tom Bombadil de fato, né? Porque as entidades da Terra-média a gente meio que descobre, especialmente com o Silmarillion Contos Inacabados, a gente consegue traçar uma origem para saber quem são e etc. O Gandalf, o Radagast, o Saruman, os dois bruxos azuis que nunca apareceram, eles são Maiares, né? Que são como se fossem divindades menores da Terra-média. A gente acaba conseguindo traçar. O próprio Tom Bombadil a gente não entende, né? Ele pega o anel, ele coloca o anel e diz que não acontece nada, que aquilo não tem poder nele, que ele não tem desejo, não tem afeto. E você vê, por exemplo, que o Gandalf recusa veementemente receber o anel, né? Ele tem medo, porque obviamente, como ele é um ser de poder, o efeito da tentação do anel dele é muito maior. Se vocês lembrarem, por exemplo, da cena do próprio filme do Senhor dos Anéis, quando a Galadriel é ofertada o anel também, ela diz que pode ser uma grande senhora do escuro. Então, eles temem o anel mais do que tudo, porque como eles já têm poder, o anel multiplicaria esse poder, né? Então, o Sauron é também um Maiar, que é uma divindade dessa menor, né? Uma divindade menor. Para quem não sabe, a grande figura de todo o mal da Terra-média não é o Sauron, né? É o Melkor. O Melkor era uma divindade maior, um Valar, que se tornou, né, que se corrompeu. Tem uma história que flerta bastante com a própria história do Lúcifer, da Bíblia. Ele era um Maiar de mais poder e mais sabedoria e destoa, né, e vem para a Terra-média para atrapalhar os outros Valar na construção da Terra-média. Mas não vamos entrar muito nisso, porque isso aí já é outro livro. Mas eu não quero esgotar o debate, tem mais passagens, mais coisas que foram vistas. Eu queria que vocês me dissessem aqui, deixassem nos comentários. E no próximo vídeo eu reservo um tempo pra gente... Ou então eu posso fazer um vídeo só pra gente continuar a discussão dessa primeira parte, antes de sair o vídeo da segunda parte. Mas vamos discutir, porque a ideia é realmente colocar quais são as passagens que vocês gostaram, quais foram os trechos de história que vocês gostaram, qual desses capítulos pra vocês é o melhor. Pra mim, eu gosto muito do primeiro capítulo em especial, porque... ele mostra o condado, ele nos apresenta os hobbits, nos apresenta aquele modo de vida. É muito bonito você ver como o próprio Bilbo conta aquela história daquelas pessoas e das relações mundanas que habitam aquele lugar. Mas vamos conversar. Digam aí o que vocês acharam e a gente se vê na próxima.